Então, a paz de Deus, meus queridos irmãos. Olha, sempre no precioso nome de quem? De quem? Do Senhor Jesus. Porque não há um outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos, né? O Senhor Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tá vendo aí a palavra? Tá na sua Bíblia, hein? Ó, presta atenção, hein? O poder, 99,9, ficou um pouquinho pro pai e tal. Nada disso, é todo o poder, porque ele é o próprio Deus que se fez homem. Tá bom? Então você precisa aprender a guardar as palavras do Senhor Jesus, ó, registrada aqui nas Escrituras, tá bom? De acordo com a nossa doutrina, a Bíblia, a nossa única e perfeita guia de fé, quer dizer o seguinte, né? Guia de fé quer dizer o que a Bíblia ensina é o que você deve acreditar. E guia de conduta quer dizer o seguinte, aquilo que a Bíblia ensina é o que você deve fazer. Entendeu? Então, presta atenção na doutrina, importante a doutrina, hein? Eu agora vou colocar aqui um comentário enviado por um nosso querido irmão. É o Manuel Nino, né? Ele me abordou aí no Facebook, né? E, embora deu umas escorregadinhas, né? De acordo com o que ele aprende aí nesse ministério aí, que qualquer pessoa que questiona as doutrinas malucas destes homens é ímpio, pecador, filho do diabo e um monte de coisas aí só para manter o rebanho dentro do curral. Dentro do curral deles aí. Sacando das pessoas o senso crítico e a capacidade de análise. O sujeito fica tão manipulado que fica alienado, fora da realidade, né? Então, é isso. Mas ele deu umas escorregadinhas aí, mas nada grave, né? No nosso diálogo ele manifestou um respeito pela minha pessoa. E eu tratei ele com muita dignidade, né? Muita dignidade. Então, veja, mas ele me contou um testemunho que eu acho muito interessante eu fazer o relato aqui. Então, ele mandou um arquivo, né? Diz assim: quem é o pastor desta igreja? Então o arquivo dele diz o seguinte: uma senhora muito atribulada chegava na congregação e perguntava: quem é o pastor desta igreja? Um irmão respondeu que o pastor desta igreja é Jesus. A mulher voltou a perguntar: e quem é o responsável? Aí os irmãos chamaram o irmão Toninho, que é o ancião daquela congregação. Aí aquela mulher falou que era para ele ir em sua casa, que sua filha estava quebrando tudo em sua casa, e ela morava bem perto da congregação. O irmão Toninho respondeu que ia atender o culto, e depois do culto, se Deus preparar, nós vamos e Deus proverá tudo. Após o culto, irmão Toninho pensava que alguns irmãos iriam lhe acompanhar para orar naquela casa, quase vizinha da congregação. Um minutinho só que eu vou... Minha esposa chegou aqui para interromper aqui o nosso vídeo, mas vamos dar sequência. Aí chegou... Após o culto, o irmão Toninho pensava que alguns irmãos iriam lhe acompanhar para orar naquela casa, quase vizinha da congregação. E todos saíram e ficou só o irmão Toninho. Aí chegava uma menina de 6 anos e dizia: o irmão vai agora lá na casa daquela mulher. O irmão pode ir, que é Jesus que está mandando. Ela chegou novamente e disse: vai, irmão, que Deus vai fazer a obra. O irmão já estava se incomodando com aquela menina. Ela veio novamente e falou: vai, irmão, que quando você der um passo, o Senhor dá 2. O ancião procurou saber quem era essa menina e de quem ela era filha, e disse que a menina por 3 vezes lhe exortava
para fazer aquela visita. Aí os irmãos lhe deram forças e vamos para a visita. E quando ela atravessou a rua, lá vinha a menina brincando e pulando atrás do irmão. E quando ia chegando na casa, a menina deu um pulo e passou na frente do irmão Toninho. Aquela casa estava tudo quebrado. Lá dentro da casa, uma moça possuída do inimigo, cheia de demônios. Aí a menina de 6 anos falou: Satanás, tu que querias me matar, ainda eu no ventre da minha mãe? Entre parênteses, esta menina tinha nascido amarrada com um cordão umbilical. Nasceu laçada, fecha parênteses. Agora tu queres destruir esta moça? Sai dela em nome do Senhor Jesus. Aquela moça foi liberta e Deus chamou na graça toda aquela família. E o nome de Deus foi glorificado. Aconteceu este caso na congregação central de Várzea Paulista, interior de São Paulo. Ancião Antônio Alvese Filho, entre parênteses, irmão Toninho. Contou o irmão ancião Elias de Oliveira na congregação de Santana, em Camaragibe, em 21 de abril de 2008, escrito pela minha pessoa. Em seguida, e em 16 de abril de 2014, eu coloquei no computador. É o Ninho 0038. Bom, esse é o arquivo que o nosso querido irmão Nino, Manuel, me mandou. E eu vou agora tecer alguns comentários a respeito disto. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que isto é uma raridade, tá? Um depoimento desse, um testemunho deste, tá? É uma raridade, né? Não é o que eu tenho visto ao longo de mais de 40 anos de congregação, né? Na realidade, o ministério tem medo de demônios. A Irmandade também tem medo de demônios, tá? Demônios, tem medo, ok? E por causa disso, eles fogem, tá? Fogem. Tem medo de demônios, né? Por que tem medo de demônios? Porque eles não acreditam na pessoa do Senhor Jesus, tá? Jesus, para ele, o máximo que conseguiu ser foi filho de... É o contrário das nossas doutrinas, tá? Isso não é da nossa doutrina, ok? Jesus é Deus encarnado, Deus que se fez homem. É o próprio Deus que se fez homem. Você está vendo aí os versos, tá? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas com ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até a eternidade. É isso que Isaías afirma, que ele é o Pai da eternidade. Esse verbo, que significa a palavra, se fez homem e habitou entre nós. Está aí os versos. A Bíblia mostra isso de capa a capa. Então, isso é da nossa doutrina. A nossa doutrina ensina que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele há duas naturezas. Olha aí, a natureza divina e a natureza humana. Entendeu? Então é o homem, é o verbo, é Deus que se fez homem. Mas eles não creem mais nisso. Prova está que eles perverteram o primeiro ponto de doutrina, dizendo, acrescentando a palavra contendo. Com isso eles querem dizer que a Bíblia não é toda inspirada por Deus. A Bíblia contém apenas a inspiração divina. Quer dizer, tem partes que é do homem, desqualificando a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Esta é uma arma diabólica para desqualificar a divindade de Jesus Cristo. É plano do inferno. Por quê? Se você não crê na divindade de Jesus Cristo, você não crê também na salvação que ele lhe oferece gratuitamente, de graça. Salvação graciosa na pessoa de Jesus. Porque um homem não pode salvar outro. É óbvio. Não é mesmo? Então, e a prova está também que perverter o segundo ponto de doutrina, que trata da personalidade de Deus. Eles sacaram a frase 3 pessoas distintas, né? Porque eles não creem na doutrina da Trindade.
sacar o verbo haver e substituí-lo pelo verbo estar. Está vendo aí? Sacaram a frase, 3 pessoas distintas. Por quê? Porque não creem em Jesus Cristo. E também substituir o verbo haver, que indica uma situação permanente que não muda, substituindo pelo verbo estar, que indica uma situação mutável. O verbo haver indica uma situação permanente, que não muda. Quando a doutrina diz que nele há 3 pessoas distintas, quer dizer que a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas distintas na eternidade, agora e assim será para sempre, porque Deus não pode mudar a sua personalidade. É lógico. Substituí-lo pelo verbo estar. O verbo estar indica uma situação mutável, uma situação que pode ser mudada. Então, tudo isso é um ataque à personalidade, à divindade de Jesus Cristo. Bom, então aí não tem jeito, né? Se você não crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Você faz dele um impostor, um farsante, um enganador, um embrulhão. Entendeu? Você está na contramão de Deus. E não vai acontecer nada na sua vida, tá? Você está sendo manipulado, tá? A sua mente está sendo manipulada, porque cristianismo sem Cristo é um inferno. Não se iluda. Você está na mão dos homens. Então, mas de fato é o seguinte, esses homens, o que o Nino conta no seu testemunho, nada mais é do que uma lenda, né? Uma lenda. Deus nos deu a sua revelação, a sua palavra, né? A Bíblia Sagrada, aqui, ó, para nós vermos, né, e analisarmos, entendermos as coisas, né? Então veja, o que fazia o Senhor Jesus e os seus discípulos quando se defrontavam com pessoas possessas de demônios? Simplesmente diziam, né? Sai dele, vai embora. E os demônios obedeciam. Agora, o que o nosso querido irmão Nino conta no seu testemunho? O que ele está dizendo? Né? Que apareceu uma menina, né? Que era essa menina? Era um anjo, era o quê? E mais, foi a menina que expulsou o demônio, não foi o ancião. Então, onde está na Bíblia? Procura na Bíblia, no Novo Testamento, para ver se em algum momento, o apóstolo ou o discípulo de Cristo, né, teve o auxílio, a operação de um anjo expulsando o demônio no exercício de uma coisa que ele deveria executar, né? Então, nós estamos vendo aí que isso é uma lenda, né? É uma história. É uma história contada de um para outro. Então, e se aconteceu, não procede de Deus, tá? Porque não confere com o que nós lemos no Novo Testamento. Isso é uma grande enganação. É uma lenda, tá? Para mim isso é uma lenda, isso não aconteceu. É um camarada que vai falando para o outro, e o outro vai falando para o outro, e o outro vai falando para o outro, e vira essa confusão. Bem de acordo com... Existem outras lendas também, a do cabelo, né? O cabelo faz milagres, opa! Eu conheço a lenda de uma mulher, né? Com a sua filha num ponto do ônibus, né? E uma menina lá, que era muda, tocou no cabelo dela e ficou livre da sua mudez. Mostra para mim no Novo Testamento onde você vê uma obra realizada desta maneira. É isso. Em absoluto, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O milagre acontece pela imposição das mãos, não por toques em cabelos cujas pontas, né, não foram cortadas. Então você não sabe quem é, né? Não conhece a pessoa. Então é lenda. Tem muitas lendas circulando em nosso meio. Essa provavelmente é uma delas. É como fala o apóstolo Paulo, fala, né, em 2 Timóteo capítulo 4, exorta, né, Timóteo dizendo: conjure-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino.
que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às historinhas, né? Então, toda a experiência cristã que você vê na sua vida, compare se a Bíblia mostra alguma coisa parecida, semelhante. Quando não confere com a Bíblia, joga no lixo. É fábula, é conversa, é historinha, sem fundamentação nas Escrituras, tá? Lembrando, a Bíblia é a nossa guia de fé e prática. Tá lendo aí, ó? Tá vendo? É a Bíblia a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Guia de fé é aquilo que a Bíblia ensina, é o que você deve acreditar. E guia de conduta é aquilo que a Bíblia ensina, é o que você deve fazer. Presta atenção, hein? Não é a boca do homem, não é a boca do ancião, não é a boca do comedor de feijão que deve guiar a sua vida. Se você se deixar guiar pela boca do homem, você se torna dependente do homem. E esta é a sua situação. Você busca na boca do homem a palavra para subir, para descer, para ir, para voltar, para casar, para descasar, para comprar, para vender. Não seja idiota. Se você é verdadeiramente um crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita o seu interior e ele guia você a toda a verdade. Você não precisa ser um dependente de homens. Então, meus preciosos e queridos irmãos, inscreva-se no meu canal do YouTube, tá bom? Inscreva-se no meu canal do YouTube. E também, todos vocês que participam já do meu canal, se inscrevam também no canal do Dailymotion. Esse endereço que está aí, esse canal de vídeos. Se inscrevam também lá, que eu estou mandando vídeos para lá também, tá? Um beijo nos vossos corações e fiquem na santa paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas.